tudo isso que está por trás, aí ele vai aparecer numa vitrine de e-commerce, que parece tão pequeno e tão simples, porque o site é muito maior quando a gente fala do produto digital, mas o tamanho do que tem por trás são vários cientistas de dados, um monte de engenheiro de machine learning, um monte de engenheiro de dados colocando e fazendo essa gestão do dado com qualidade e confiável para que a gente consiga chegar só nesse modelinho final de personalização. Então, é um mundo de coisa por trás para que chegue em uma vitrine dentro do site, por exemplo. Olá, estamos começando mais um Mesa de Produto. Eu sou o Marcelo Almeida, CEO da PM3, e hoje eu estou com uma camisa no tom marrom, meio tom de areia, uma calça jeans, eu tenho barba, ela está quase bem feita dessa vez, um cabelo preto, eu sou branco, estou usando óculos meio marrom. E eu estou aqui também com o Rafael Farinazzo, CEO da PM3. Tudo bom, pessoal? Eu sou um homem de 38 anos, tenho cabelo curto, levemente grisalho, uma barba que também já esteve melhor, mas ela está uma barba curta que está começando a crescer um pouco mais. Estou com uma camisa azul marinho. Boa. E a gente tem 2 convidados especiais para a gente falar sobre times de produtos de dados no Grupo Boticário. E um dos convidados é a Maristela Almeida. Bem-vinda, Maristela. Olá, gente, tudo bom? Vou me autodescrever também. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos enrolados pretos na altura do ombro, estou com uma camiseta, uma blusinha vermelha de gola alta e um coletinho, jalequinho, sei lá, meio branco com preto. Tenho olhos castanhos também. E tô com um batom marrom bem bonito, quem disse Berenice. Vou já fazer uma propaganda do Grupo Boticário. Eu acabei não mencionando, mas a Maristela é gerente sênior de produtos de dados no Boticário. E o nosso outro convidado é o Adriano Quirino, também gerente de produto de dados no Boticário. Bem-vindo, Adriano. Obrigado. Olá, pessoal. Sou Adriano Quirino, sou um homem branco de cabelos enrolados preto e barba preta, e estou com uma camiseta preta também do GBTech. Sou o GPM2 de produtos de dados no Grupo Boticário. Boa. E, pessoal, eu queria já começar perguntando para vocês sobre o portfólio de produtos que vocês têm. Um portfólio gigantesco de produtos. E como que vocês fazem a maneira... Como vocês estruturam os times de produto e dados para trabalharem em conjunto e para atender uma demanda que eu imagino que seja enorme que vocês têm ali? Boa, ótima pergunta. A gente realmente tem um ecossistema bastante complexo no Grupo Boticário, então a gente precisa refletir isso na nossa operação de dados. E há mais ou menos 2 anos, a gente passou a nossa operação de dados para formato de produtos de dados. Então, pensando em processos, a gente deixa de trabalhar num formato de projetos de dados, onde a gente tem começo, meio e fim, e passa a embalar as nossas soluções de dados como produtos de dados. Ou seja, a gente absorve a mentalidade de produtos muito mais consolidada do universo digital também no contexto de dados. Então, as nossas soluções, elas são basicamente voltadas para tabelas, dashboards e algoritmos. Então, uma diferenciação importante aqui é que em algumas teorias ou em alguns círculos, a gente pode entender produtos de dados como a frente de analytics do produto digital, e no nosso caso, não. A gente tem soluções de dados, que são essas, tabelas, dashboards e algoritmos, que a gente embala como produtos de dados. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto que a gente traz é as disciplinas que a gente atua, né, que compõem produto de dados, não é só o PM, né? A gente faz também um paralelo com o produto digital. Então, os nossos desenvolvedores seriam os nossos cientistas, os nossos engenheiros de dados e, de fato, também os PMs de produtos de dados. Então, isso determina um pouquinho a nossa estrutura em nível de pessoas para conseguir endereçar os desafios que a gente tem. E uma das características que fazem a gente sair de um contexto mais de projetos de dados para produtos de dados por exemplo, no começo dos temas, no começo da construção das soluções, a gente traz a mentalidade do user-centric, né? Que é muito difundida dentro do contexto de produto digital, também no contexto de produto de dados. Então, o algoritmo que a gente cria, a tabela ou o dashboard que a gente constrói dentro do Grupo Boticário, tem um usuário na ponta. Então, a gente parte desse princípio. Então, isso já nos faz ter uma mentalidade mais de produto dentro do contexto de dados. E também, se a gente pensar na pós-launch ou pós-entrega, a gente traz uma mentalidade muito mais de suporte, manutenção, feedback contínuo, acompanhamento do uso dessas soluções de dados. Então, diferente de um contexto mais de projeto, onde a gente teria uma finalização ali pontual,
a gente continua dando a manutenção e o suporte interno. Então, é dessa forma que a gente se estrutura hoje para atender as demandas mais complexas do grupo. E quais são, nessa estrutura, os principais desafios que vocês enfrentam hoje? Porque realmente parece bastante coisa. Olha, vou puxar essa aqui, tá? A primeira, até falando um pouquinho do contexto do Grupo Boticário, a gente está falando de uma empresa que tem um ecossistema muito complexo, né? Então, a gente tem a cadeia, o Boticário, ele pega desde do desenvolvimento do produto, vai passar por toda a construção, por supply, por suprimentos, vai fabricar. Então, tem indústria, tem distribuidora que vai mandar para vários canais de venda de várias marcas. Então, vou ter VD, vou ter loja, vou ter e-commerce, vou ter B2B, vou ter produtos de salões. Então, ele já é complexo, então a gente já se divide, porque cada contexto desse universo, a gente vai ter um contexto de dados diferente. Então, as pessoas que estão trabalhando naquilo também precisam ter profundidade no que elas estão falando. Quem está no universo de consumidor vai entender muito dos dados de consumidor. Quem está lá no universo de fábrica, de indústria, tem que entender da produção, da parte de abastecimento, da parte de demanda. Então, a gente já se divide por visão de produtos, né? Digamos assim, grandes cadeias de valor que a gente tem lá dentro. Como produtos de dados é uma área nova, muito recente. Então, a gente tem pouca literatura sobre isso. A gente tem muito sobre produto digital, a gente incorpora todas as boas práticas, segue as metodologias, mas a gente tem que sempre entender e ir adaptando, porque é um negócio novo, né? Então, a gente ainda pega de um universo que às vezes está bem fechadinho, bem certinho, e traz para dentro desse ecossistema, onde eu tenho vários canais, várias marcas, várias coisas se cruzando, e como que a gente vai adaptar. Então, assim, ela é uma área nova, recente, a gente vive de aprendizado. A gente incorporou lá 1 ano e meio, né? Que a gente 1 ano e meio, 2 anos. Começou mais ou menos no início do ano passado, essa visão de produtos de dados, onde a gente passou a dar essa envelopada, vamos botar assim, passou a TPM, então estamos aprendendo. O que a gente percebe muito são essas zonas cinzas entre as áreas, né? Até onde vai produto de dados, até onde, quando começa o produto digital, onde que entra a atuação de negócio. Então, assim, a gente pega um exemplo, né? Só para tangibilizar. Eu preciso de dados, uma área de CRM, né? Vamos lá, a gente está muito envolvido no universo de consumidor. Quero informação, quero um dashboard. Até onde precisa do time de dados? Até onde o time tem que ter autonomia para construir as suas visões, os seus indicadores? Ficou muito complexo? Eu quero uma previsão, então eu preciso colocar um cientista, eu preciso construir um modelo. Até onde vai cada pedacinho desse? Por mais que a gente esteja construindo papéis e responsabilidades, é tudo muito novo. Então, nem a gente sabe, nem a área de produtos digitais, nem a área de negócio. Então, acho que a gente está nesse momento de entender as melhores formas de aplicar um produto de dados numa empresa originalmente de varejo e indústria, né? Então, é uma empresa que a tecnologia chegou há 4, 5 anos, que a gente começou a focar nisso e se transformou, mas ainda é uma coisa que a gente vai tateando e vai entendendo. Então, essa conexão com os stakeholders, com as áreas, para entendendo como a gente vai testando para fazer funcionar e aprender ao longo desse caminho. E acho que eu mesmo tenho dúvidas, eu já tive conversas com outras pessoas sobre isso, eu tenho certeza que quem está ouvindo ou assistindo também tem, que é qual a diferença de produto de dados para um produto digital, né? Para o produto digital que a gente está mais acostumado, para o aplicativo. Qual a diferença? Boa. Primeiro que não vai ter uma resposta única, né? Acho que o tema produto, se a gente pensar, é relativamente novo. O tema de produto de dados, ele ainda pode ser considerado ainda mais novo. E como eu comentei no começo, a forma que cada empresa encara produto de dados pode ser um pouco diferente também. No nosso caso, falando um pouco mais do nosso contexto do Grupo Boticário, um produto digital é o clássico aqui, né? Uma solução, um software construído ali no universo para um usuário específico e considerando toda a nossa cadeia, inclusive, tá? Desde o franqueado, as nossas revendedoras ou revendedores e os nossos clientes finais. Então, a construção de produtos digitais. Produtos de dados, a gente olha muito mais para o aspecto, que nem eu comentei anteriormente também, tabelas, dashboards e algoritmos que juntos ali, como componentes, né, juntos formam uma solução, seja interna ou para o consumidor final. Normalmente essa solução ela pode ter um viés mais analítico, então em alguns momentos a gente construiu indicadores-chave importantes para o nosso negócio, que a gente embala como produtos de dados e eles entram dentro da empresa dessa forma.
o que acaba causando ainda mais discussão e reflexão interna também é quando um produto de dados está inserido dentro de um produto digital. Então, vou dar um exemplo. A gente tem algoritmos de personalização, né, de recomendação de produto. Quando a gente pensa Spotify, Netflix, né, que são muito conhecidos por isso, a gente também tem os nossos algoritmos de recomendação de produto. Esses algoritmos nós embalamos como um produto de dados, uma solução ali que gera valor para o usuário final. Só que esses algoritmos, esse produto de dados, ele é viabilizado, ele alcança o consumidor por meio de produtos digitais. Então, nosso e-commerce, os nossos aplicativos. Nesse momento, a gente tem uma certa fusão ali. Aqui a gente acaba encontrando algumas... Essas zonas cinzas, né? Que a gente estava falando de até onde vai o produto digital e onde começa de dados. Exato. Então, o que eu quero dizer é que a gente pode separar muito claramente produtos que são mais puramente de dados. Então, um indicador, um dashboard, uma solução, às vezes, que até tem uma interface, mas que tem um viés específico para análise, acompanhamento de resultados, que é puramente de dados. E produtos de dados voltado à aplicação, como a gente chama, né? Que é quando eu tenho um módulo ou uma solução ou um produto de dados inserido dentro de um produto digital. Então, acho que de forma mais resumida, não tem uma diferenciação extremamente clara, extremamente precisa. A gente traz esses conceitos que eu comentei para tentar encontrar a melhor forma de se adaptar dentro do contexto do grupo. Então, na prática, vocês acabam fornecendo várias APIs para as pessoas acessarem, os produtos acessarem essas APIs, consumirem esses dados e exporem ali para os consumidores ou para produtos internos esses dados de uma maneira palatável, por assim dizer. Vou até posso pegar esse gancho do Adri e tentar tangibilizar um pouco mais do, né? Porque senão parece, tá bom, você está botando um monte de dado aí, so what? Quando a gente fala desses consumidores, chegamos em personalização, né? Temos visto, até por tendência de mercado, né? Escutas de pesquisas dos consumidores, cada vez o consumidor quer mais essa jornada, essa experiência personalizada quando ele está passando. Então, a API que você comentou, ela é só o finalzinho. Justamente classifica como um produto, porque eu tenho tabelas gigantescas, algoritmos pesados e complexos para encontrar essa solução e depois disponibilizar. Então, se eu dei match nessa galera. Tá bom, então, do meu total de cadastros, quantos consumidores finais realmente eu tenho? Isso vai virar um indicador, isso vai virar um dashboard, e aí eu vou querer fazer essas combinações. Se eu tenho um dash também pesado, robusto, que não é só pegar e, tá bom aqui, também é um negócio que eu tenho que pensar numa solução otimizada, qual é a melhor ferramenta para aquilo como é que eu vou deixar aquilo otimizado dentro da nossa plataforma de dados, para que não seja um negócio também que cada vez que eu atualizo o dash para botar um filtro, eu levo 10 minutos, né? Então, é tudo isso que está por trás. Aí ele vai aparecendo numa vitrine de e-commerce, que parece tão pequeno e tão simples, porque o site é muito maior quando a gente fala do produto digital, mas o tamanho do que tem por trás são vários cientistas de dados, um monte de engenheiro de machine learning, um monte de engenheiro de dados colocando e fazendo essa gestão do dado com qualidade e confiável para que a gente consiga chegar só nesse modelinho final de personalização. Então, é um mundo de coisa por trás para que chegue em uma vitrine dentro do site, por exemplo. E aí, uma pergunta que eu ia te fazer, assim, imagino que tem problemas de negócio que surgem, que exigem discovery ou investigação, né? Para não usar a palavra discovery, que exigem investigação de uma pessoa de produto de dados, tem problemas de negócio que exigem de uma pessoa de produto digital, e tem coisas que devem exigir discoveries em conjunto, né? Em dupla, em trios, em quartetos, etc. Como que vocês se organizam para isso? Tem um processo ou é ad hoc mesmo? Tipo, surgiu aqui, a gente junta quem tem que juntar, como é que é? Posso contar um pouquinho, porque faz parte da nossa realidade. Então, pegando exatamente esse tipo de produto de dados que é orientado a um produto digital, né? Nesse momento, é comum, inclusive, a gente ter dois PMs, né? O PM do produto digital e o PM do produto de dados trabalhando em conjunto nessa investigação. De forma mais prática, o que a gente gosta de estimular ali é que o PM de dados olhe para solução construída e solucionada por dados. Então, da porta para dentro do universo de dados. Qual que é a dor, de fato, dentro do contexto do produto digital, né? Então, ele se associa ao PM do produto digital para entender o usuário na ponta e saber, de fato, traduzir para dentro de casa qual solução de dados a gente precisa criar. Às vezes é um algoritmo, às vezes é uma tabela, às vezes é uma lógica só, às vezes é uma regra. Então, a gente estimula esse formato, assim. O PM de produtos de dados acaba olhando mais da parte interna de dados. Então,
com cientista de dados, com engenheiro de dados, ele olha essa esfera. E a gente usa diversos recursos daí até mais clássicos, assim, como infinitas races e Sim. extensas discussões de papéis e responsabilidades, porque realmente é um universo que tem muitas zonas cinzas, assim. E até fazendo um complemento de um outro produto que a gente tem, que é relativamente recente, ele está prestes a ser finalizado, mas eu acho que eu posso trazer aqui para vocês como um case também, como um produto de dados, puramente de dados, assim. Então, a gente tem uma área interna que cuida da experiência do consumidor, e essa área, para conseguir mapear a experiência 360 do consumidor, na loja, no e-commerce, no universo na compra de produto, na parte de comunicação, como, por exemplo, o CRM, como é que estava a avaliação deles, das comunicações que ele recebia. Esses analistas de experiência do consumidor tinham que buscar esses dados em diversas partes do nosso ecossistema de dados ali. E essa área nos acionou para trazer um pouco dessa dor. Pô, eu tenho essa dificuldade, eu não consigo ver a experiência do consumidor de uma forma única. Então, aí o nosso PM de dados entrou para entender essa dor. E a dor veio até de um jeito mais voltado para a solução. Assim, gostaria de um indicador preditivo que me dissesse... Sempre assim. Exato, né? E tudo bem, a gente está aqui para acolher, como PM, a gente está para acolher o usuário e entender que quando ele traz uma solução, por trás tem uma dor. Então, a gente fez um exercício ali de algumas entrevistas, bem pontuais, bem específicas, para entender de fato qual era aquela dor e desenhar um produto de dados que fizesse sentido para solucionar aquela dor. E nesse contexto, a gente desenhou algo que a gente chamou ali, inclusive, de monitor CX, que é um monitor da experiência do consumidor, que são painéis de controle, onde o analista da experiência do consumidor, que é a área que nos buscou, conseguia chegar ali toda manhã e acompanhar como é que estava a experiência do consumidor no dia anterior, assim. Então, hoje a gente tem esse produto, que a gente chama de produto de dados nesse contexto, porque ele teve a presença ali de uma dor de um usuário, teve um processo de discovery até mais express, que a gente chamou ali, para digerir aquela dor. Ele teve a construção desse produto por meio dos engenheiros de dados. Ele teve, inclusive, a participação do time de UX para desenhar a interface desses painéis, desses dashboards, porque, no fato, a materialização dele foram dashboards ali. E hoje a gente dá o suporte de manutenção para aquele tema e provavelmente ele terá um roadmap para evoluir. Então, nesse contexto, acho que fica ainda mais claro da gente fazer alguns paralelos com o contexto de produto digital, trazendo para produto de dados, assim. E se a gente pensar, a gente consegue fazer uma análise também da maturidade do produto digital, da disciplina, muito maior do que a de produto de dados, inclusive no Grupo Boticário, mas tem certas semelhanças com o que a gente observa no contexto de produto digital. O processo de desenvolvimento dele é praticamente o mesmo. É isso. Só que o produto final, em vez de ser um software ou uma interface ali, um aplicativo, Perfeito. A gente está falando de ou um dashboard, de uma tabela, um algoritmo que é utilizado por alguns Então, usuários. nesse caso, não tem nenhum... O PM que estava era o de dados, que tinha que entender do contexto daqueles dados. Então, eu quero pegar... se o cliente ligou e reclamou na central de atendimento, por exemplo, e se ele ligou, então tá bom. Onde ele comprou? Então tem a informação da compra, sei lá, foi no e-commerce. Tá. O que aconteceu? Aí ele vai ter a informação de todo o rastreio do pedido. Teve um atraso no pedido. Então a dor que veio como... A gente quer uma solução preditiva. Estava sempre pedindo um algoritmo, né? Normal. Na verdade, a gente entendeu que a dor era... Eu preciso rodar todo dia as mesmas 50 queries para ter visão do que aconteceu com esse cara. Então, a dor era, vamos sanar, colocando aqui todos os indicadores das fontes mais confiáveis, até, inclusive os que vocês não sabem onde tem, mas a gente tem disponível aqui na plataforma, de forma automatizada, que vocês vão ter todo dia sem precisar ficar rodando. Então, era um gasto operacional que o time tinha, que não foi nada solucionado por algoritmo, foi basicamente uma solução de engenharia de dados em gestão, construção de dashboard dentro, né? Não teve um produto digital, porque uma plataforma, né, um Dash já atendia a solução. E envolveu UX, envolveu todas as partezinhas do processo. Então, teve um discovery? Teve. Teve uma construção? Teve. Teve uma primeira entrega? Teve. Teve uma MVP? Teve. Teve um PM? Teve. Teve engenheiro? Teve. Teve cientista? Não. Não precisa de cientista nesse caso, porque essa primeira solução já entrega tudo com o time de engenharia. Boa. E no fim do dia, vocês acham que tem alguma grande diferença do papel do PM de dados versus o PM digital no dia a dia? Assim? Muda muito. Perfil também, né? Do perfil também. De alguém pessoa que é técnico ou não precisa ser tão técnico para atuar?
Boa, posso Vai lá. responder? E primeiro até complemento uma das perguntas iniciais que vocês trouxeram sobre o desafio da área, né? E encontrar um PM de dados para as necessidades que a gente precisa ali realmente é um desafio, porque talvez a gente esteja até repetitivo no fato de trazer que é uma área nova, é uma disciplina relativamente nova, então isso infere na dificuldade de encontrar profissionais específicos para isso, assim. Eu posso trazer primeiro os paralelos, e com o exemplo anterior, a gente consegue perceber as características em comum entre um PM de produto digital e um PM de um produto de dados, que diz respeito toda a esfera do discovery, da construção, da sustentação de um produto, desde a gente, em alguns momentos, aplica ali a Lean Inception para desenhar o MVP de um produto de dados. Então, tem muitas semelhanças, mas as principais diferenças que a gente percebe é o diferencial de quando o PM de dados conhece de dados. Assim também como eu imagino quando o PM de produto digital conhece, né, do desenvolvimento ali, isso facilita muito. Aqui no nosso contexto de dados, a gente percebe isso de forma muito presente, assim, porque o PM já consegue fazer alguns filtros, algumas lógicas, entender até quando uma dor da área funcional, da área de negócios ou do usuário chega para ele já consegue fazer um filtro de isso está dentro do nosso escopo como time de tecnologia, dados, e isso não está. Então, por exemplo, o nosso time, a nossa disciplina de produtos de dados é formada por ciência de dados e engenharia de dados. Então, só para deixar mais claro, a gente, por exemplo, não tem data analytics, a gente não faz a frente de análise de dados, então a gente não vai gerar acompanhamento, a gente vai gerar o produto que permite as áreas gerarem acompanhamento. Então, quando a dor do usuário está, preciso saber desse indicador, dessa performance, acompanhar essa frente, o PM de dados precisa entender até onde a gente vai, até onde a gente não vai, assim. Então, ele tem muitas semelhanças, mas tem algumas particularidades mais específicas que tornam a busca por esse perfil bastante desafiadora também. No Grupo Boticário, os analistas de dados, né, eles estão dentro das áreas de negócio ou qualquer área que entenda que precisa ter uma pessoa para ter esse olhar. Então, e a gente tem também uma grande frente de self-service, de democratização de dados, que é para não ficar tudo centralizado no time de tecnologia. Até porque você pega, né, a gente passou recentemente aí Black Friday, Beauty Week, Black November, o nome que todo mundo colocar, não tem como você contar com um time de produto de dados para ficar acompanhando a venda do dia anterior. Eu preciso ter alguém que está ali batendo para ver se a meta está andando. Então, se a gente pega o nosso e-commerce, existe lá um dashboard que foi todo construído em self-service, que o próprio time fez. Então, tem uma gerência só de analistas de dados para ficar acompanhando, para ficar monitorando. Então, a gente dá um suporte, dá um apoio, mas é uma solução deles, porque eles têm total autonomia e eles capacidade, né? Também tem um time lá. Tem times que não têm, né, uma área de analytics ou dados para dar esse apoio. Então, às vezes vem para a gente ensina, inclusive, olha, os dados estão aqui. É importante você contratar um analista de dados. Muitas vezes a gente, inclusive, ajuda na contratação, a gente também participa, porque, né, são perfis, é tudo perfil de dado, mas, realmente, aqui com a gente vai ter os cientistas, que é um perfil muito estatístico, que vai olhar para machine learning, vai ter os engenheiros de dados que estão no back do negócio, né? Então, é a galera bem técnica. O PM, ele vai ter que fazer justamente essa solução. Então, tanto que a gente trabalha tudo junto, né? O PM não fica sozinho e os data devs, né, que a gente chama para trás. Normalmente está junto. O time de Analytics Engineering está lá, o time de cientistas está junto, porque ele não vai ter esse know-how técnico qual é a solução do modelo que eu vou ter que pegar. Eles vão juntos, mas ele vai conseguir fazer esse desenho, esse acompanhamento, porque a gente pega em várias empresas áreas de dados, que às vezes é um produto, só não está chamando de produto. E aí ele vai estar ali, o cientista vai ter que acompanhar e fazer o roadmap daquilo. Né? A gente tem skills diferentes. Então, o tempo dele, né? Exato. Então, a gente percebeu que justamente colocar o PM completava esse time para ter a pessoa que realmente vai fazer o acompanhamento, vai dar essa constância, essa manutenção, vai falar, então tá bom, é isso. Né? Porque, né, eu vou ter a galera mais técnica, por mais que fale, né, a visão é diferente. Então, a gente costuma ter áreas que são de dados, e às vezes elas estão dentro de negócio e estão até construindo produtos, só que não está chamando de produto. A gente já falou, isso aqui é um produto, isso aqui não é, isso aqui é mais complexo, isso aqui pode estar lá. Mas tudo aprendizado, né? Também não tem nada super claro. Isso aqui é a definição de produto. Estamos aprendendo, né? Tem esses casos... só puramente dados, tem o de digital, tem um pouquinho de tudo. Legal.
E falando sobre integração com outras áreas, como que vocês fazem e o que tem de desafio? Como é isso no dia a dia? Porque eu imagino também que vocês já até citaram um outro exemplo de demandas. E a demanda, a gente de produto sabe que as demandas chegam através de solução e não através de problema nem de oportunidade. Eu quero outra coisa. Como é isso e como que vocês priorizam? Enfim, como é o dia a dia para lidar com essa complexidade? Que eu imagino que seja gigante, que vocês têm... Enfim, é um colosso, né? Sim, e até pegando um gancho no que a Maris trouxe anteriormente, a gente é um grupo que vai da indústria ao varejo. Então já começa aí, a complexidade da operação do Grupo Boticário é gigantesca. O nosso ecossistema é gigantesco também, a gente tem diversas marcas, diversos canais, diversas frentes de comunicação. Então, a gente pega exatamente essa lógica de ter um fluxo complexo e traz esse fluxo para dentro de casa. Então, o nosso time, né, Maris, olha para a frente de consumidor. A gente tem algumas gerências sêniores que olham para cada tema dentro do grupo. A nossa gerência sênior olha para consumidor. A gente, então, gosta de fazer um paralelo do fluxo de geração de valor para o consumidor, que vai desde... A gente tem uma área específica que cuida da frente da gestão de valor para o consumidor, que traz uma mentalidade ali que a gente chama de CVM, né? Que é o Consumer Value Management, que passa por Customer Analytics, Customer Experience, CRM, mídia, fidelidade, e deságua até em temas de vendas mesmo, né? Então, loja, e-commerce, VD. Quando a gente plota... O que é VD? Desculpa, venda direta. Tá. Uma parte super importante da nossa operação, que são os nossos canais de vendas. Loja, venda direta, né? O B2C, que a gente chama. Quando a gente tem clareza desse fluxo, a gente consegue distribuir os nossos produtos de dados nessas etapas. Então, a partir do momento que a gente entende qual área está envolvida na etapa X e qual produto está conectado àquilo, a gente entende primeiro quem que a gente tem que envolver nas nossas construções. Então, um desafio que a gente tem adicional à complexidade é trabalhar no remoto. Então, um dos principais fatores, um dos principais riscos que a gente corre é deixar de envolver uma área que é super importante na construção de um produto ou um time de segurança da informação que é importante estar sendo contemplado quando a gente envolve dados sensíveis, por exemplo. Então, a gente usar essa ferramenta de observar o nosso fluxo de geração de valor, entender onde que o nosso produto de dados está alocado naquele fluxo e quais as áreas estão paralelas àquele momento, nos permite garantir que não estamos esquecendo ninguém. Então, esse é o primeiro ponto, assim. Um segundo ponto que eu posso trazer aqui é a comunicação. O nosso time de PM tem que ter uma habilidade de comunicação muito, muito refinada e afiada, assim. Porque a gente precisa desenvolver produtos que envolvem, primeiro, diversos públicos, desde o mais técnico até o mais voltado ao business, né? Então, a gente, como time de PM de dados, né, tem que se comunicar com diversos públicos. E isso permite também de garantir essa integração, que a gente está levando a mensagem correta para quem precisa recebê-la. E acho que vale complementar que a gente entende esse fluxo, constrói junto com as áreas, e a partir dali a gente precisa pegar e estabelecer governanças, e estabelecer, né, quais são as agendas, como que a gente vai tocar, se vai ter um rito aqui, um rito ali, quem que puxa, quem que centraliza. Então, nossa vida é rodeada de definições de papéis e responsabilidades que a gente vai refinando ao longo do tempo, mas isso tudo também é combinado e não é padrão para todas as áreas. Então, em consumidor, por exemplo, que a gente tem uma área que tem só esse olhar, né? Como que eu vou olhar para o consumidor e centralizar tudo isso? Então, a gente super casa. Então, o que vocês, como área, vão tocar, o que a gente vai tocar? E a gente vai construindo essa governança em conjunto com as áreas. E aí, né, por exemplo, né, nesses que envolve tecnologia, eu estou terminando lá no site, o time de e-commerce também vai estar junto. Às vezes vai ser um PM, às vezes vai ser um gestor. E o outro, né, quero colocar... a gente tem um aplicativo também que fica na mão da consultora de loja. E aí, então, a consultora é o usuário final daquele produto digital e dos produtos de dados que estão por trás, mas ele é para o consumidor. Então, vai estar uma pessoa do meu time que tem a visão de consumidor, então, mesmo modelo de personalização que a gente está colocando no site, a gente pode colocar aqui. Só que aqui eu tenho que ter uma forma de comunicação para a consultora de loja. É diferente do consumidor olhar a vitrine no site. Então, o título, a construção, o como vai estar, aí ele vai ser construído também junto com o time da gerência de produtos de loja, porque aí eles que conhecem, têm o know-how das
consultoras, treinamentos, como que a gente vai passar, área de comercial. Então, tem produtos que tem muita gente envolvida. É fácil a gente ter uma reunião com 50 pessoas para tomar uma decisão. Caramba. Porque o boticário, ele é muito grande, né? Então, eu tenho que falar, tô falando aqui de um exemplo, né? Um produto de dado está plugado no aplicativo da loja. Eu tenho que ter o time de loja negócio, o time de loja tecnologia, o time, né, tecnologia incluindo produto digital, produto de dados. É bem... É complexo, mas dá certo. Tem Mas nada. é isso, é empresa grande, empresa complexa, Exato. não tem outro jeito. Você falou de 50 pessoas na sala, mas não são 50 pessoas tentando chegar num consenso. Imagino que na raça, ali na matriz raça, tenha alguém que assim, não, essa pessoa é decisora e tal. Então, tem sponsors, né, dependendo de cada produto. Então, os principais que são envolvidos ou não. A gente, para cada um estamos aprendendo, né? Mas sim. Exatamente, conecta com a pergunta que eu ia fazer, que é muito fácil, nesse momento... infelizmente, perder o contato com o impacto no usuário final, o impacto na métrica, né? Porque, óbvio, imagino que dessas 50 pessoas, talvez 10 trabalham mais próximas no cliente final, mas você falou, tem o revendedor, tem a pessoa do produto de dados. Como é que vocês garantem que esse impacto no cliente final, assim? Primeiro que a gente tem áreas, como eu comentei, né, o time de CVM ou a mentalidade de CVM, né, que foca na gestão de valor para o consumidor, se compromete a trazer essa perspectiva. Tá. É o Consumer Value Management? Exato. Ok. Exato. É isso. Obrigado. Nós fazemos parte especificamente do universo de consumidor, então a gente não trata diretamente o público de revendedores, de consultoras de vendas, então vou falar especificamente desse contexto aqui, como usuário final, o consumidor final mesmo. Então, a gente tem times internos, que são as famosas áreas de negócio, que trazem essa perspectiva. Então, a gente parte daí em primeiro lugar. A gente tenta focar a construção das nossas soluções no usuário final, partindo dessa proximidade com os times de negócios. E aqui eu quero até fazer um adendo, porque a gente tem firmado cada vez mais a nossa posição como time de tecnologia, também como negócios. Então, a gente até internamente não chama de área de negócios, a gente chama de área funcional, time funcional, né? Que faz a conexão ali na ponta final, mas tecnologia também é negócios. E eu acho que isso, primeiro, que se torna um diferencial gigantesco na construção dos nossos produtos. Nós somos muito próximos da área funcional, assim. Então, até falando do nosso contexto de consumidor, a gente tem uma conexão muito forte com esses times de CRM, de CVM, são vários Cs aqui, CA, que é o Customer Analytics, enfim. E essa proximidade nos garante que a gente está com uma visão muito clara e com times representando de forma muito clara a dor do usuário final. Então, em primeiro lugar, a gente parte desses insights para a construção das nossas soluções. O guia de valor gerado para o consumidor parte daí. E ele se desenrola em tecnologia, mas ele também se desenrola em diversas frentes, como canais, finanças e assim por diante. Então, esse é o primeiro aspecto, e olhando até no aspecto mais do ambiente externo para dentro de casa, essa escuta do consumidor. Então, acho que um outro exemplo muito claro é de personalização, aqui talvez seja até chovendo molhado, trazer como personalização das experiências não só uma tendência, mas como uma realidade da demanda que o consumidor tem, né, nas suas jornadas. Isso vem desse radar de comportamento do consumidor para dentro de casa e que culmina nas nossas construções. E uma outra perspectiva que eu acho que pode ser super interessante de trazer aqui também é a interna, né? Como que a gente pega esse consumidor que está num ecossistema extremamente complexo e a gente organiza e estrutura esses dados. Porque não basta só a gente sonhar uma solução que faz sentido para o consumidor. A gente tem que ter uma infraestrutura técnica que habilite a gente a fazer isso. Então, a gente tem um extenso trabalho aqui como time de produtos de dados de consumidor de construir componentes, nesse caso, basicamente, tabelas e estrutura de dados que consiga mapear e monitorar toda essa jornada do consumidor. Então, a gente tem um trabalho muito forte dentro de casa de estruturar esse tipo de solução, assim, no qual a gente consiga acompanhar o consumidor de ponta a ponta e entregar o que ele quer com base nesse radar de necessidades que a gente percebe. Posso trazer um outro exemplo? Eu gosto de exemplo, gente. Eu gosto de tangibilizar. Manda bala. Senão a gente fala Ótimo, super genérica, a pessoa fica, ainda tá super legal, mas não entendi nada.
Então, assim, né, hoje tem comigo, né, tanto o time de consumidor quanto o time de produtos e categorias, que a gente chama, né? Então, a gente está falando do portfólio de produtos, SKU do GB, perfume, Sim, né? produto físico, né? Produto Produto físico, isso. físico. Então, tem um time enorme de categorias também, que vai estar justamente olhando tendências, consumidor, pegando, putz, então, vamos entregar este produto aqui. Só que a partir do momento que eu tenho Eudora, que tem um monte de batom vermelho, Boticário, que tem um monte de batom vermelho, quem diz Berenice, tem um monte de batom vermelho. A gente tem essa área de portfólio, né, produtos e categorias, que vai olhar para a área de estratégia de marketing, de estratégia de portfólio, e a gente vai ajudar com soluções que otimizam o portfólio de SKUs do GB. Então, o nosso consumidor final que está comprando, ele está lá nas tendências, o time de categorias de inovação vai estar construindo, e o nosso consumidor dentro de casa do produto de dados é uma área interna que está tentando encontrar a melhor combinação daqueles produtos para que a gente não tenha justamente canibalização ou sobra de insumo. Então, como que a gente encontra isso? Então, nem sempre o nosso consumidor, o consumidor final ele vai estar na ponta de tudo, né? Existimos por causa dele. Mas dentro de casa, essa solução, este meu produto, é para o time de construção de demanda e abastecimento, por exemplo. Então, é um time interno, de planejadores de grade, de planejadores de demanda. Então, aquele consumidor a gente tem que falar, legal, qual é a sua dor, o que a gente precisa, como a gente encaixa. Na ponta está o consumidor, mas a gente também enxerga o consumidor como toda a galera que está dentro de casa, Toda que a gente está cadeia. construindo a solução. Legal. Faz sentido. Muito bom. E eu adorei que você falou que tecnologia é negócio, cara. Sim, somos acho todos negócios. Cada vez mais a gente tem que incentivar isso, porque eu vejo muita gente de tech, de produto, falando assim, é porque é área de negócio, área de negócio. Cara, área de negócio você também, né? Não é a única área de negócio. O negócio é exatamente toda essa cadeia de valor que começa lá no marketing, no brand, na divulgação, na captura de lead, até entregar, enfim, e entregar com sucesso, né? Entregar resolvendo o enquanto problema. a gente não se comportar como negócio, vai chegar a solução direto pra gente. A Exatamente. gente tem que mostrar que a gente, cara, estamos aqui dentro, a gente também entende desse negócio. Não somos meros executores. A gente entende do que a gente está falando. Então, vamos construir junto. Né? É parte da cadeia de valor, Exato. né? Exato. Não é um back-office, não é uma coisa que Não, você... não. E a gente tem, acho que até 2 movimentos que podem retratar um pouco dessa importância, assim, que é trazer pessoas da área funcional, vou até chamar de área funcional. Que é pra- o que a gente está Excelente, mais acostumado, excelente. inclusive, né? Que a gente fala. Eu gostei desse nome. Eu gostei, eu muito usava bom. muito assim das outras áreas de negócio, mas acho que a área funcional é bom também. Né? Ela gera ali a função final, né? Enfim, de trazer pessoas das áreas funcionais para dentro de tecnologia. Legal. Traz a mentalidade, né? Complementa. Então, esse movimento nos fortalece muito como time de tecnologia, permite gerar cada vez mais interações com as áreas funcionais relevantes, né? Interações cada vez mais relevantes, desde o linguajar até uma ordem de priorização, assim, sabe? Quando você sente a dor do usuário de fato mesmo, né? Porque, como a Maris disse, às vezes o usuário do nosso produto de dados é a área que está ali do nosso lado, não é nem o consumidor final, né? Então, acho que essa mentalidade... E é muito interessante perceber quando a gente mostra que a gente entende a dor da área funcional, né? Do nosso stakeholder em alguns momentos, como a gente é mais incluído desde o início da construção de soluções, assim. Então, acho que o nosso time privilegia muito isso, né? De estar próximo da área funcional, entender a dor do outro lado, e a gente tem uma relação extremamente de parceria, assim, não uma relação de cliente-fornecedor. Então, a gente é envolvido na construção de soluções desde o D0, assim, sabe? Os times de CRM, de Customer Analytics, de CVM, mais uma vez, são muitos Cs. O CVM eu só trouxe para a galera de fintech não achar que é a comissão de valores Exato. imobiliários, né? Surgiu importante essa dizer que não é a discussão. mesma coisa. Não. O branding interno da mentalidade passou por É. essa discussão também, mas a gente entendeu que clicou ali o Customer Value Management. Legal. Então, a gente tem sido cada vez mais envolvido desde o começo, assim, do tipo, time de dados. A gente gostaria de vocês como um filtro aqui para saber se o caminho que a gente está pensando está fazendo sentido. O que é muito, muito valioso para a gente, porque a gente não entra só simplesmente para executar, mas também para construir a solução desde o começo. E é tão legal entender do negócio, né? Porque assim, eu trabalhei na Involves, que era de trade marketing, e fui aprender mais sobre merchandising, sobre posicionamento de produto, sobre estoque, aprendi também as gírias ali, né? Ruptura, estoque virtual, vários nomes ali que eu fui aprender o que significa. É tão legal, né, que quando a gente se incluir e se reconhecer como como uma das áreas de negócio, a gente começa a estudar isso. É tão bacana que eu não consigo entender a pessoa de produto que olha isso e fala, não, eu vou ficar aqui gerenciando backlog.
meu Deus, é muito mais legal entender de negócio, Total. estudar de negócio, aprender as siglas, né? Aprender... Total. E entender o impacto da sua decisão ponta a ponta. Sim. Exato. E aí você participa das conversas, é o que você falou, né? Você traz as pessoas das áreas funcionais para participar das conversas, você aprende com elas e daqui a pouco você está sentando à mesa e entendendo que não é só um tomador de pedido, você está ali para decidir com todo mundo, né? E é para isso que a gente está, né? Construindo as soluções, para gerar valor ali na ponta. E até posso fazer um complemento que eu vim da área funcional. Ah, é? Legal. Exato. Eu fui por 2 anos Foi roubado. Exato. Eu fui por 2 anos gerente de planejamento e data analytics dos e-commerce do legal. Grupo Boticário, e eu estava na outra ponta. E a coisa que eu mais valorizava como uma área que tinha necessidades do time de tecnologia era o profissional de tecnologia que estava ali do meu lado e entendia a minha dor de forma genuína. Então, funcionava muito mais fácil o processo. Porque a gente fazia quase um discovery contínuo ali, se a gente pensar num certo nível, que era acompanhar realmente o dia a dia do time, que no caso eu estava nessa ponta, e as soluções vinham primeiro muito mais rápidas, muito mais pertinentes, muito mais relevantes. Então, com o local de fala da outra ponta, eu posso dizer que realmente quando um time de tecnologia se porta e se conecta como um time de negócio também, os resultados são muito mais positivos. Tem um outro que, né, se somos todos de negócio, tem um que eu, Maristela, odeio, tá? Desculpa se vocês gostam. Mas que o PM ou é uma pessoa ali que é um tradutor entre áreas. Você não tem que traduzir nada. Todo mundo está aqui e tem que entender do que a gente está falando. A gente não vai ficar aqui falando as metodologias específicas, as métricas, estatísticas. Não, esse papo é dentro de casa. Mas, assim, por que estamos fazendo isso? Como que você está fazendo alguma coisa que você está entregando que você não sabe para que serve? Por quê? Por que isso foi priorizado? Por que isso é importante para a evolução da companhia? Onde a empresa quer chegar? O que eu estou gerando com isso? Então, tem que ser alguém que traduz. Não. Todos precisamos saber nos comunicar. Não quero ninguém escondido. Isso a gente preza o time inteiro de dados, também tecnologia como um todo. Mas dados, assim, não tem só PM sozinho lá, não. O cientista vai estar junto, o engenheiro, todo mundo. Vocês têm que saber do que está acontecendo. Eu não gosto da analogia de tradutor também. Eu sempre pensei, o tradutor não tem voz. Né? Tradutor, se você se coloca como uma pessoa tradutora, verdade. você é a pessoa que não tem voz. Você está só traduzindo a voz de uma pessoa para outra. Então, assim, Adiciona, né? como é que você vai participar da conversa? Você vai só traduzir, né? Então, você tem que entrar de cabeça mesmo. E um complemento, assim, de porque também foi importante a gente se posicionar como produto de dados. Primeiro, entender que o produto não é feito só pelo PM, né? A gente fala muito isso. A gente tem o cientista Não é de dados. mesmo. Não é? Isso é Isso não importante só no dado de estabelecer. nenhum Nem em produto. lugar nenhum, né? Exato. Nenhum lugar da disciplina de produtos, né? E ter a mentalidade de produto que traz o usuário no centro, que traz uma visão, em alguns momentos, de roadmap, de evolução, é muito benéfico para os nossos cientistas e para os nossos engenheiros. Então, estimula essa busca também do time técnico pelo entendimento da solução que está sendo criada. E tenho certeza que tranquiliza muito mais o cientista entender para onde a gente está indo como produto do que criar soluções pontuais, assim. Então, a mentalidade de produto ela é muito importante no contexto de dados também por isso, assim, sabe? Para dar esse senso de propósito e de valor que está sendo gerado ali em toda a frente, assim, desde o time mais técnico até o time menos técnico. Faz sentido. Pessoal, você já tem muito tempo de experiência nesse aprendizado dessa área nova, produto de dados, mas o que vocês deixam de mensagem para quem tem interesse em se aprofundar nesse assunto, ou até mesmo trabalhar com isso, ou trabalhar também no Boticário, enfim, o que vocês deixam dessa mensagem final para quem ouviu até aqui? Boa. Falando com alguém que já esteve, como eu comentei, né, na área funcional, num time de Data Analytics, e que agora está numa cadeira de GPM de produtos de dados, eu trago uma provocação, acho que principalmente para quem já trabalha com dados hoje em dia, considerar, entender se o que você faz hoje já não é super próximo de uma migração para uma mentalidade de produto, porque quando a gente junta dados e produto, a gente consegue gerar muito mais valor. Então, o Boticário passou por isso recentemente. A gente tem observado feedbacks super positivos da postura que a gente tem apresentado quando a gente começa a nos apresentar como produtos de dados. E, às vezes, são pequenos ajustes que já conseguem gerar muito valor. Assim. Então, minha mensagem fica para quem trabalha com dados hoje, considerar isso. Se aprofundar em produtos, entender um pouco mais da mentalidade de produto e aplicar isso nesse contexto de dados. Pessoal, queria agradecer demais a conversa. Acho que foi bem elucidador. Não só para mim, tenho certeza que para a audiência também foi sobre o que é e como funciona o produto de dados. Muito obrigado. Perfeito. A gente que agradece. Obrigado. Obrigada. E para você que ficou até o final, não esqueça de compartilhar esse episódio com outras pessoas que talvez já estejam fazendo isso
com outro nome, ou começaram a pensar em fazer isso. Enfim, eu acho que é bem importante porque é uma evolução da área de produto, é uma evolução do nosso mercado de tecnologia que está sempre mudando. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o like nesse episódio e até a próxima.